Questão número 12 também é uma das fáceis. As fáceis estão chegando ao fim. As fáceis vão até a questão 14 nessa prova. Dali para frente são as difíceis. Então vamos ver aqui. Guilherme possui 3 miniaturas de carrinho de modelos distintos, sendo um vermelho, um amarelo e um azul. Então tem um carrinho vermelho, tem um carrinho amarelo e um carrinho azul. Então são 3 carrinhos. De quantas maneiras diferentes Guilherme pode organizar seus carrinhos sobre uma prateleira horizontal, de modo que todos fiquem de frente para ele, um do lado do outro, e mantendo a mesma distância entre eles? Então, ele vai colocar um carrinho aqui, outro carrinho aqui e outro carrinho aqui. Ele pode mudar a ordem, né? E como é que a gente vai saber de quantas maneiras diferentes eles podem ser organizados? Aqui tem um probleminha, eu podia chamar de V, A e A. Isso sempre acontece quando a gente trabalha com cores, né? Se você usar uma letrinha para representar a cor, você tem V de vermelho e V de verde. E também A de amarelo e A de azul. Então, em vez de chamar de V, A e A, que vão ficar duas iguais aqui, né? Eu vou chamar de carrinho número 1, carrinho número 2 e carrinho número 3. E você vai arrumar os 3 carrinhos. Por exemplo, eu posso colocar o carrinho número 1 primeiro, depois colocar o carrinho 2 e depois o carrinho 3. Essa é uma maneira. Agora eu podia inverter isso aí, né? Podia colocar 3, 2, 1, ou 3, 1, 2, ou 1, 3, 2. Qual é o número total de maneiras? Olha só, para contar isso aqui, eu recomendo que você comece primeiro colocando um determinado carrinho no início. Então, eu vou fixar o primeiro carrinho como sendo o carrinho 1, que é o vermelho, tá? Mas esquece a cor, vamos chamar de carrinho número 1. Você pode colocar o 1 e botar o 2 no meio entre eles e botar o carrinho 3 por último. Agora, ainda começando com o carrinho 1, você tem uma outra maneira de colocar? Sim. Ainda colocando no início o carrinho número 1, você poderia trocar a posição desses dois aqui. Você podia botar 1, 3 e 2. Por que eu estou fazendo assim? Porque assim fica mais fácil de contar. Eu não vou esquecer ninguém. Eu não vou esquecer nenhuma opção de arrumação. Tá, tem alguma outra maneira de arrumar isso aqui? Começando com 1 na esquerda? Não, porque se você fixar o 1 na esquerda, os outros dois você só pode colocar ou desse jeito ou desse jeito. Não tem como você embaralhar 2 carros usando 2 posições. Só são 2 posições mesmo. Então, essas são as 2 únicas maneiras de colocar os 3 carros, começando com o carrinho número 1. Tá certo? Então, agora vamos passar para o próximo carrinho. Vamos ver as arrumações em que o carrinho 2 está no início. Tá, então fixando o carrinho 2 aqui no início, a gente pode botar o 1 e o 3. Ou então pode inverter a posição desses dois. Então a gente começa com o carrinho 2 aqui, e aqui a gente pode inverter a posição do carrinho 1 com o carrinho 3. Vai ficar assim. Pronto, começando com 2 só tem essas 2 maneiras. E finalmente vamos ver aqui uma disposição que começa com o carrinho 3. Então pode ser o carrinho 3 no início, aí depois você bota os outros 2 carrinhos. Ou assim, ou assim. Começando com 3 também. Então, começando com 1 são 2 formas, começando com 2 são 2 formas, começando com 3 são essas 2 formas. E para encontrar essas 2 formas, sempre é inverter a posição dos outros 2 carrinhos restantes. Então tá aqui, são ao todo 6 maneiras, 6 formas de arrumar esses 3 carrinhos numa prateleira horizontal. Então, de quantas maneiras diferentes Guilherme pode organizar seus carrinhos sobre uma prateleira horizontal, de modo que todos fiquem de frente para ele, um do lado do outro, e mantendo a mesma distância entre eles? São 6 formas. Então, 6 formas, olha aqui, 6, resposta correta, letra A,
de alfa.